Olá! Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e a sua família. Eu sou a Ivanilde Serafim e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a série O que me impede de avançar. Nós temos falado sobre 10 correntes fortes que nos aprisionam e segura no lugar e não nos deixa avançar e não nos deixa ir. Mas hoje nós vamos continuar falando da primeira corrente. É sim, porque nós vamos detalhar bem cada corrente. Então, todas as correntes que nós estamos falando aqui, nós estamos detalhando muito bem, porque a intenção é que você compreenda, é que você entenda. Você não pode pegar e falar assim, já entendi que a mentira é uma corrente e parar por aqui. Não. Você precisa entender como ela é uma corrente, como ela te aprisiona, como você pode se libertar dessa corrente. Não é apenas você falar assim, não vou mais mentir. Não, existem muitas coisas que você vai aprender dentro dessa série, não só sobre a mentira, mas sobre as outras 9 correntes que eu ainda não falei. E se você ainda não viu os primeiros vídeos, vai lá, eu fiz uma introdução e fiz 2 vídeos falando sobre mentira e tenho mais ainda para falar sobre a mentira. E hoje nós estaremos falando sobre isso. Vamos rodar a vinheta? Muito bem. Agora já curta esse vídeo, já se inscreva aqui se você não está inscrito, já compartilhe e envie esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Eu quero falar com você hoje sobre mentiras que eu conto. Quando eu falo eu conto, todas as pessoas costumam contar. Então eu vou usar a frase dizendo mentiras que eu conto, porque somos nós, seres humanos, que contamos essas mentiras. E para falar sobre isso, eu quero ler um texto bíblico que está em Colossenses, carta de Paulo que escreveu a Colossenses, a igreja de Colossos, no capítulo de número 3 e o versículo 8, 9 e 10. Nós vamos ler até o 11, tá bom? Diz assim o 8. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com seus velhos costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus, o seu Criador. Está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados e selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia! A palavra do Senhor é maravilhosa. Quando ela está aqui falando da velha natureza. Qual é a velha natureza? É a natureza herdada de Adão e Eva, é a natureza humana. O ser humano, desde que nasce, não importa se nasceu num lar cristão, não importa se nasceu num berço evangélico, não importa se é filho de pastor, não importa se é da 4ª, 5ª geração de família de pastoral, não importa. Importa que quando todo mundo nasce com a natureza pecaminosa. Ninguém nasce por ser filhos de pais cristãos ou, não sei, né, religiosos. Ninguém nasce santo, purificado. Não. Todos nascemos com a natureza pecaminosa. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós compreendemos o sacrifício de Jesus na cruz, quando nós temos esse encontro com Ele, quando nós recebemos e fazemos uma aliança espiritual com o nosso Deus, e a partir desse momento que a gente faz essa aliança e recebe Jesus em nossas vidas, que a gente passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas passam. E aí a gente vai deixar a velha natureza e se vestir da nova. E como é que a gente se veste dessa nova natureza? E aqui tá dizendo, ó, se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus. Olha só. É a pessoa de Deus. O seu Criador, que está sempre renovando para que ele se torne parecido com ele, a fim de fazer com que vocês conheçam a Deus completamente. Então, o texto está deixando claro que nós vamos nos vestir de uma nova pessoa de Deus, ou seja, nós vamos se encher de Deus, nós vamos se vestir de Deus. Deus vai entrar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus é colocado em nós quando nós aceitamos Jesus. Mas a gente leu aqui, ó, que precisa estar sendo renovada.
Sempre renovada, todos os dias nós precisamos ser renovados no Espírito, na palavra, ser cheios. Todos os dias nós precisamos nos alimentar com a palavra. Todos os dias nós precisamos de orar e buscar a Deus. Tem pessoas que costumam orar uma vez na semana quando vai na igreja, no domingo. Ouvir a palavra só quando está na igreja. Outras ouvem bastante ministração do YouTube, como eu. Mas o Senhor nos convida a ler a palavra, a mergulhar na palavra, a meditar na palavra, a buscar por si só as revelações do Espírito Santo, porque ela está disponível. O pregador é muito importante a gente ouvir. Ouvir o que a Ivani está falando aqui também é importante. Mas a revelação que o Espírito Santo está dando para ela, ele também pode dar novas revelações para você. Você não pode viver apenas da revelação do outro, do que Deus falou para o outro. Você pode buscar para que o Senhor possa falar com você. E essa busca individual, e essa busca é se vestir de Deus, se encher de Deus. E quando você faz isso, você vai se tornando parecido com Deus, parecido com Jesus e conhecendo cada vez mais quem é Deus. Porque nós temos que cada vez mais conhecer o nosso Deus. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai se enchendo de Deus, conhecendo de Deus, e o resultado disso é que a gente não tem mais diferença. Não existe mais judeu, não judeu, civilizado, não civilizado. Jesus Cristo é tudo e em todos. Ele está em todos. Ele não está numa raça, ele não está num país, ele não está numa pessoa mais santa ou menos santa. Ele está em todos aqueles que abrem o coração e se veste, se enche dele. E aí eu vou falar aqui, eu anotei 7 tipos de mentira que nós contamos. Existem muitas outras mentiras, mas hoje aqui eu vou falar dessas 7 que eu anotei aqui. A primeira é exageros. A velha natureza pecadora, nossa, gosta, se alimenta, sente prazer quando nós exageramos sobre coisas para impressionar o outro. Às vezes a gente vai contar uma situação que aconteceu, a gente faz aquele exagero, aquela hipérbole para enfatizar, e aquilo acaba assim, passando dos limites e sendo uma mentira, sabe? Aí olha, eu vi que foi assim, você faz aquele exagero. Ah, mas foi muito lindo e nem foi tão lindo. Ah, mas foi extraordinário e nem foi tão extraordinário. A gente faz os exageros e esses exageros, muitas vezes, acaba sendo mentira. Não vou entrar em detalhes, mas você sabe do que estou falando. Também, a segunda forma de mentira é não assumindo os próprios erros. Quando você comete um erro, a gente comete um erro, a nossa carne velha, a velha natureza, gosta de não assumir aquele erro. E a gente omite nossos erros. E quando descoberto por alguém que você cometeu esse erro, você não assume e fala, não fiz. E se fez, e se não tem como dizer que não fez, fala assim, eu fiz, mas... Aí quando você coloca esse eu fiz, mas, você já está colocando uma mentirinha dentro. Porque pra você ser verdadeiro, você tem que assumir o seu erro e falar, é verdade, eu errei. Não há problema nenhum em errar. Não vai ser menos crente, menos santo, menos ser humano. Pelo contrário, você vai ser mais ser humano, mais crente, mais santo quando você assumir que errou. Porque quando a gente reconhece os próprios erros e assume que errou, a gente verdadeiramente está cumprindo a palavra do Senhor, andando na verdade. Não só cumprindo a palavra andando na verdade, como também a gente vai estar não concordando com o nosso erro, assumindo a responsabilidade por ele, se arrependendo e dando a volta para recomeçar, para fazer certo. Vítima. Por que a vítima mente? Porque a vítima do mundo, ela acha que todo mundo é errado, ela é certa. Isso é uma mentira. Ela acredita que ela é certa, que ela não erra, que ela sempre está certa. Não erro. Ela está errando, mas ela não consegue admitir que está errando, e ela acha que todo mundo que está errado. E todos os problemas que ela tem é culpa de alguém. Meu casamento não tá bom, culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa da minha sogra, culpa do meu sogro, culpa do meu marido, culpa do governo, culpa da igreja, culpa do pastor, culpa todo mundo. Menos assumir a responsabilidade pro casamento não estar bom. Ah, meu trabalho não tá bom, porque é culpa do meu patrão, porque é culpa do colega de trabalho, porque é culpa de fulano. Ah, alguém tá fazendo macumba, alguém tá com inveja, alguém tá me perseguindo. A gente sempre culpa alguém pelos nossos problemas. Isso chama vítima. Por que é mais fácil culpar alguém do que assumir a responsabilidade? Porque quando você assume a responsabilidade, você tem que agir. E é mais fácil você ficar de braços cruzados e culpar alguém. Não, a minha vida não tá boa porque a culpa é do fulano. Então eu não preciso mudar, eu não preciso fazer nada porque o fulano é o culpado. Então ele que tem que fazer alguma coisa. E aí você vai viver essa vida miserável para sempre, porque a culpa sempre é de outra pessoa. Mas eu te convido a entrar na verdade. Assume as responsabilidades, assume os seus erros. Para de exagerar sobre as coisas e entra na verdade, no prumo da verdade.
desculpas para justificar o seu fracasso, desculpa para justificar os seus erros. Olha, eu errei, tem pessoas que até falam que errou, eu errei, mas foi porque, e aí uma desculpa para justificar o erro. Isso também é uma mentira, porque a verdade é que você errou e nada pode justificar os seus erros. Nem o erro justifica o outro erro. Se errou, assume, se arrepende e faça certo. Tá? E o quinto que eu coloquei aqui é contar vantagens. Que é o mesmo do exagero, só que diferente. Porque o exagero é quando você vai contar uma história, aconteceu um acidente ali, você faz aquele exagero. Aí a pessoa que tá ouvindo acha até que o outro se esbagaçou, foi esbagado, morreu, e às vezes nem foi tudo isso. Porque você quis colocar aquela emoção na fala e exagerou. E o contar vantagens é aquela pessoa que chega e começa a dizer, olha, eu falei assim pro fulano, porque eu não levo desaforo pra casa, porque eu começo a contar vantagens de si, dizendo que é muito bom nisso, eu desenho muito bem, eu canto muito bem, olha, eu trabalho muito bem, eu sou detalhista, eu sou perfeccionista. Eu também começo a contar vantagens. Toda vez que uma pessoa tá contando muita vantagem, significa que ela não é verdadeira. Por quê? Porque você não precisa contar vantagem do que você faz de tão bom. As pessoas têm que ver. Se você tá tendo necessidade de contar vantagem sobre o que você faz, a verdade é que você não acredita que você verdadeiramente é importante e tem valor. E você precisa contar uma vantagem pra alguém de algo que você faz, pra você se sentir bem e valorizado, porque aquilo vai te dar um pouquinho de valor. O seu valor tá no que você faz, na admiração das pessoas, e não em quem você é de verdade. Então isso é uma mentira, porque de verdade você não precisa contar vantagens, e essas vantagens sempre são com exageros. Sempre essas vantagens, quando você conta essas vantagens, você está colocando sempre mentiras em cima das histórias que você conta. Sexto, uma identidade falsa. Quando você não tem identidade, quando você tem uma crise de identidade, não sabe quem é, você mente sobre quem você é. Você veste uma capa e finge ser pra todo mundo alguém que você não é. Você finge ser perfeito. Você finge ser bom. Você finge ser inteligente. Você finge ser uma pessoa que sabe fazer tudo. Você finge que você não erra. Você finge que limpa a casa melhor do que todo mundo. Você finge que você consegue dirigir melhor do que todo mundo. E aí você acredita naquilo e você faz aquilo e usa aquela capa, aquela máscara. E todo mundo acredita que você realmente é aquilo. Até um dia sua capa cair. Aí você se sente um nada. Sem valor. Por quê? Porque naquele dia você não teve, né, essa imagem pros outros. E aí você vai dizer assim, mas o que vão pensar de mim se souber que eu não fiz, que eu não consegui, que eu errei? O que vão pensar de mim se souber que eu pintei errado, que eu desenhei tudo errado, tudo torto? O que será que vão pensar de mim? Tem gente que é tão perfeccionista que quando ele tá desenhando, ele tá preocupado com o que as pessoas vão achar do desenho dele. Ele tá ensaiando uma música pra tocar, ele tá preocupado com o que as pessoas vão pensar do que ele tá tocando. Só que você não vai tocar e desenhar com a intenção de que as pessoas vão pensar de você. Mas que mensagem você vai passar com aquilo ali? Que bênção que você vai trazer pra vida das pessoas através do seu dom? O que Deus vai usar através desse dom seu para abençoar? Que bênção Deus vai dar para as pessoas através do seu dom? É diferente. Você não vai estar preocupado se vai estar um risco torto ou não. Se vai estar uma nota que você acabou escorregando, mudando antes, tocando uma nota errada. Você vai estar preocupado com isso, porque o mais importante é a mensagem, é o valor que está agregado naquilo ali e que vai abençoar a vida do outro. É importante você procurar a excelência, mas eu estou falando do perfeccionismo e de uma falsa identidade ligada dando valor ao ser humano pelo que ele faz e não pelo que ele é. E a última que eu coloquei aqui é tirar vantagem dos outros. As pessoas costumam mentir para tirar vantagem do outro. Conta uma mentirinha a fim de se beneficiar de algo. Por exemplo, tem aqui 10 pedaços de bolo, aí eu pego um escondido e digo que tinha 9. Eu estou tirando vantagem das pessoas, mentindo sobre dinheiro. As pessoas costumam mentir sobre troco, sobre dinheiro. Costumam mentir, sabe aquela coisa de você saber que aquilo ali não é seu e você pega troco errado. Quantas vezes? Eu vou contar pra você rapidamente uma história. Uma vez eu estava fazendo compras, era final de ano, e eu fui comprar umas coisas, umas roupas na loja, e aí eu passei numa loja e levei um produto daquela loja sem pagar, só que eu passei no caixa, e aí foi erro da moça do caixa. E aí eu fui pra fora da loja e fui fazer a conta com as notinhas pra saber quanto que eu ainda podia gastar. E quando eu peguei, eu não tinha a nota daquele produto que eu tinha levado.
E aí eu vi que eu tinha passado, o valor que eu tinha pagado naquela loja era dos outros produtos e um produto tinha passado sem pagar. E aí eu voltei na loja e falei assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Voltei na loja, voltei pra fila do caixa e falei, olha, eu levei esse produto sem pagar. E a moça do caixa falou assim, vem aqui, minha querida, você é evangélica? Eu falei, sou. Ela, parabéns, porque é muito difícil uma pessoa voltar e fazer isso que você fez. É louvável a sua atitude. E ela ficou olhando pra mim. E eu quero dizer que eu poderia levar embora aquele produto e dizer ainda que foi uma bênção de Deus, mas não foi uma bênção de Deus. Porque eu estaria sendo injusta, desonesta, mentindo e roubando. E se você mente pra tirar vantagem dos outros, se você mente sobre muitas coisas, sabe, pega a balinha dos meninos do trânsito e guarda e finge que não tinha balinha ali, não devolve, vai embora e leva a balinha dele, os olhos de chama de fogo estão te vendo, viu? Estão te vendo quando você recebe troco a mais e você não vai devolver. Quando fica devendo lá e não volta pra pagar os centavinhos, tá? O Senhor tá te vendo. Essas mentiras pra tirar vantagem também te é prisão. E todas essas mentiras que eu falei te mantêm aprisionado no seu lugar e não deixa você avançar, não deixa você prosperar, não deixa você seguir adiante, porque a mentira pertence a Satanás. Ele é o pai da mentira e ele vai te manter aprisionado enquanto você não se libertar. Continua nessa série, porque eu vou falar mais ainda sobre mentira. E também vou te ensinar nessa série como se livrar de todas essas mentiras de uma forma maravilhosamente de Deus. Tá bom? Então, já se inscreva, curta, compartilhe, entra na descrição, vai lá no meu site, ouça a música Te Amarei e eu quero te convidar, dia 4 de setembro de 2022, lançaremos Brasil Curado. Vamos profetizar na nação, Brasil Curado. O Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Beijo, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.